Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022. E vamos ao destaque do dia: declaração do imposto de renda. Prazo vai de 7 de março a 29 de abril. E com novidades, Cleide Lopes. O contribuinte poderá pagar o imposto devido ou receber a restituição via Pix. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. No estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro inaugura obras. E fala de ações que têm contribuído para a retomada do crescimento da economia no país. Nunca entrou tanto recurso externo do que em janeiro último em nosso Brasil. Empregos do ano passado foram quase 3 milhões de novos empregos. Conflito na Ucrânia. Vamos dar detalhes das ações do governo para proteger e auxiliar brasileiros que estão no país do leste europeu. E vamos falar sobre a nova carteira. O documento também vai poder ser acessado de forma digital. Essas e outras ações do governo na área digital são... Entrevista ao vivo do dia com o secretário especial de Modernização do Estado, Eduardo Gomes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Nazi Branco. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br. Uma nova identidade para todos os brasileiros. O novo documento vai ter o mesmo número do CPF, com validade em todo o Brasil. E a população também vai ter acesso à carteira de identidade digital. Para trazer os detalhes dessa mudança e dos avanços do governo na área digital, a gente conversa aqui no estúdio da Voz do Brasil com o secretário de Modernização do Estado, Eduardo Gomes. Boa noite, secretário. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Secretário, a nova identidade terá um único número que será o mesmo do CPF. Por que essa mudança é importante? Eu diria que ela é importantíssima. Hoje em dia nós temos 27, podemos ter 27 identidades no Brasil todo. O CPF como número único, ele vai evitar as fraudes que acontecem hoje em dia. Pouco antes que a gente estava conversando, a gente comentava que a cada estado nós podemos fazer uma carteira. Com o número único, isso vai parar. Isso vai trazer segurança, sobretudo para a população, evitar as fraudes, como eu falei, e um maior controle daquilo que é feito. Sobretudo para o cidadão saber, né, que aquele documento é realmente dele, inclusive facilitando o preenchimento de dados que estarão presentes na própria identidade. Secretário, como será a adequação a essa mudança? Ela vai ser paulatina, e faço questão de frisar ao cidadão que ele, neste momento, não precisa procurar nenhum instituto de identificação. Os institutos terão o prazo de um ano, mais ou menos, até março do ano que vem, para se adequar tecnicamente à nova situação. Ao cidadão, a carteira atual, ela vai ter a validade de 10 anos. Então, é um processo lento, gradativo, sem trauma para a população. Agora, secretário, para ter um novo documento, será preciso pagar algum tipo de taxa? Não. Este é outro fato importantíssimo. Ao cidadão não será cobrada nenhuma taxa. Como a emissão da primeira via, né, ou a remissão, isso não é pago. Apenas a segunda via, como é hoje em dia, deverá ser paga. O cidadão terá esse documento também de forma digital? Sim, esse é um passo seguinte. A ideia é que nós tenhamos na plataforma GovBR a identidade digital, com todos os dados do cidadão que ele assim ou escolher. Isso é algo importante. A carteira, ela traz os dados básicos, mas ela traz um código QR, que, de acordo com o interesse do cidadão, terão outras informações, como o número da carteira de motorista e outros mais. Secretário, o senhor já falou aí que vai dificultar a prática de fraudes, né? Como é que na prática isso vai funcionar? É interessante. Como eu falei, hoje em dia nós temos 27 possibilidades de ter números e também identidades. Com
o número único, o CPF, nós interligaremos, teremos uma interface, né, com os institutos de identificação. Dessa forma, qualquer registro no Estado poderá ser conhecido por um outro, de acordo, obviamente, com a plataforma. Nós estamos criando uma plataforma que se chama SIC, Serviço de Identificação do Cidadão, com base na plataforma GovBR. O Ministério da Economia é o nosso grande aliado nesse sentido. O governo do presidente Jair Bolsonaro está entre os 7 melhores governos digitais do mundo. Ele é o primeiro das Américas, né? E, nesse sentido, a plataforma GovBR é que vai ser utilizada pelo Sistema de Identificação do Cidadão para fazer essa interface com os estados da federação. Secretário, quem ainda não tem o número de CPF já vai poder fazer direto esse novo documento? Sim. Obviamente que a assinatura do decreto ela é o primeiro passo para que providências técnicas, né, de coordenação e planejamento possam ser tomadas. Mas o passo seguinte é que, realmente, nós tenhamos uma carteira de identidade digital dentro do GovBR, o que facilita. Mas quero ressaltar que essa carteira é uma carteira física. E por que ela tem que ser física? Porque ela é universal, ela vai atingir todos os cidadãos. Hoje em dia, nem todos os brasileiros, se a gente compreende dessa forma, não possui, né, um smartphone que possa ter essa identidade digital. Então, ela é identidade cidadã e inclusiva. Certo, secretário. O senhor falou aí que a carteira de identidade atual, ela perde a validade depois de 10 anos, né? Existe alguma exceção ou não? Sim. Ela tem vários momentos de troca da identidade. Mas o pessoal, os cidadãos acima de 60 anos, não precisam se preocupar. Ela continuará válida. Para aqueles de 12 a 59 anos, aí sim, a renovação é de 10 em 10 anos. E essa nova identidade pode ser usada em viagens? Isso é um fator importantíssimo. Ela é uma identidade que está apta tecnicamente e será a identidade mais segura do Brasil e uma das mais seguras do mundo. E um dos aspectos que possibilita é o fato de que ela pode ser utilizada em viagens internacionais, bastando que o Brasil tenha acordos com determinadas nações. No caso específico atual, ela já vai estar válida para o Mercosul, tá? Secretário, nesse processo de modernização do Estado, o governo também lançou nesta semana aí plataformas digitais na área de direitos humanos. Qual que é a importância para a população ter acesso a esse tipo de informação? O atual governo, ele tem iniciativas e tem como objetivo facilitar a vida do cidadão. A carteira de identidade é mais uma iniciativa. A ministra Damares, ela teve a iniciativa de lançar essa plataforma e está de acordo com a identidade. Nós estamos trabalhando, inclusive, com o Ministério da ministra Damares, no sentido de viabilizar que essa carteira também seja utilizada para este fim. Secretário, mais de 70% dos serviços oferecidos pelo governo já estão digitalizados, né? Quais vantagens essa modernização traz aí para o cidadão e para o governo? O cidadão ele tem tido, e é interessante que a gente comente isso, várias facilidades. Hoje, nós podemos, pelo GovBR, fazer uma série de ações que antes não era possível. E aí eu cito o que aconteceu comigo hoje, exemplo prático. Para autenticar um determinado documento que precisava de 4 pessoas, 4 assinaturas, eu, pelo GovBR, pude reconhecer aquela minha assinatura e a imobiliária, no caso específico, ela aceitou. Então, isso é uma facilidade, cidadão. Eu não precisei ir a um cartório, a um balcão, fazer nada. Isso traz economia de tempo, economia de recursos, de despesas. Isso é apenas um exemplo. Existem outros exemplos, como carteira de trabalho, tá? O próprio acesso a seus dados de saúde. Então, a plataforma GovBR é uma modificação cultural, diria eu, tá? O cidadão tem muitas facilidades e já conta com 125 milhões já de acessos de pessoas.
Certo. Secretário, o governo tem um cálculo aí da economia que se faz com a digitalização desses serviços? Sim, diretamente nós podemos dizer, e isso já foi levantado, em torno de 1,8 bilhões para o cidadão e para o próprio governo. Mas existem outras facilidades e outras vantagens, como o tempo que se perde para emitir um documento, para ir a uma fila, um preenchimento de uma ficha cadastro. Isso não é medido em termos monetários, mas para o cidadão representa um avanço fenomenal. A plataforma gov.br já chegou a 120 milhões de usuários. E aí, quais são os serviços mais buscados? Então, a plataforma, como eu já falei, de alguns, a própria carteira de trabalho ela pode ser acessada, o reconhecimento de sua assinatura, são muitas vantagens que a plataforma GovBR pode, o próprio ECAC ligado à Receita Federal. Então, o cidadão ele tem muitos serviços que podem ser acessados pelo GovBR. E também tem para públicos específicos, né? Como os idosos, por exemplo, que não precisam mais fazer a prova de vida. Sim, isso é interessantíssimo. Então, recentemente, o papel do governo foi invertido. Então, ao invés a prova de vida que o cidadão tinha que procurar o governo para fazer, isso foi invertido. Agora é o governo que tem que tomar as providências. Isso é uma facilidade tremenda, sobretudo para aqueles mais idosos. E aí eu faço um comentário no seguinte sentido. A carteira ela já vem com o registro daquelas pessoas com deficiências. Então isso facilita, sobretudo, no trato com o cidadão. Isso é uma vantagem tremenda que a carteira traz. Secretário, temos avanços para 2022? Sim. As iniciativas são muitas. Eu pecaria no sentido de citar todas aqui. O fato é que os vários ministérios possuem iniciativas ligadas ao GovBR. O GovBR é a nossa grande plataforma. É a plataforma que permite que o cidadão acesse e muda o sentido do governo prestar serviço. Ao invés de dificultar, o governo do presidente Jair Bolsonaro ele está facilitando a vida do cidadão. Isso é inclusão. É uma promessa do presidente de tirar do cangote do cidadão o governo. E isso está sendo cumprido. Bom, nós conversamos com o secretário especial de Modernização do Estado, Eduardo Gomes. Secretário, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. Eu que agradeço. Com o agravamento das tensões na Ucrânia, o Ministério das Relações Exteriores atualizou hoje as orientações aos brasileiros que estão no país. Um plano de contingência atualizado permanentemente desde o mês passado está orientando as medidas de assistência aos brasileiros que vivem no país do leste europeu. Cerca de 500 brasileiros vivem na Ucrânia e, segundo as recomendações do Ministério das Relações Exteriores, os que moram na capital, Kiev, devem permanecer em casa, seguir orientações das autoridades ucranianas e aguardar novas orientações da Embaixada Brasileira. Os que vivem no leste do país, área onde ocorrem os conflitos, devem deixar a região. Aqueles que não tiverem meios próprios ou seguros de deslocamento para deixar o país, devem ir a Kiev e contatar a embaixada. Para os que vivem nas cidades de Odessa e Lviv, a recomendação é deixar a Ucrânia rumo à Moldávia ou à Polônia. Além disso, o Ministério recomenda que os brasileiros evitem deslocamentos durante o período de toque de recolher e que se abriguem em locais distantes de instalações militares, estruturas de comunicação e energia. As embaixadas brasileiras na Polônia, na Bielorrússia, na Eslováquia, na Romênia e na Rússia estão em regime de plantão para atender os brasileiros que deixam a Ucrânia. O secretário de Comunicação e Cultura do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo Gorgulho, informou que a Embaixada Brasileira no país avalia evacuar por terra os brasileiros que desejem sair da região. Estando o espaço aéreo ucraniano fechado ou com severas restrições de circulação, a Embaixada pretende implementar a evacuação dos brasileiros que assim desejarem por via terrestre. Não há momento definido sobre quando essa evacuação poderá ocorrer.
O Ministério das Relações Exteriores destacou que acompanha com preocupação as ações militares da Rússia na região. O Brasil, como membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, acompanha as discussões em todas as partes em busca de uma solução pacífica para o conflito. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reiterou que está empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia e reforçou que a embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a ajudar os brasileiros no país. A Embaixada Brasileira na Ucrânia divulga informações e orientações pelo site kiev.itamaraty.gov.br, pela página da Embaixada no Facebook e em grupo do aplicativo Telegram t.me/s/Embaixada Brasil Kiev. Reportagem Gabriela Noronha. Imposto de renda. Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da declaração deste ano que tem novidades. Divulgar infrações que coloquem em risco a segurança no trânsito, como rachas e pegas, agora é crime. A nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro proíbe a divulgação em redes sociais ou em outros meios digitais eletrônicos ou impressos. A norma não vale para publicações de terceiros que tenham como objetivo denunciar essas infrações como forma de utilidade pública. Quem infringir a lei será multado em R$ 2.934,70. Mais uma obra para auxiliar no escoamento da produção do país, principalmente a dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. Foi inaugurado hoje em São Paulo, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o trecho da travessia urbana da BR-153, a rodovia Transbrasiliana. A obra foi inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro, que destacou ações do governo que têm contribuído para a retomada do crescimento econômico do país. O governo federal entregou nesta quinta-feira um trecho da BR-153, a rodovia Transbrasiliana, que atravessa a cidade de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. A travessia urbana vai beneficiar quase 1 milhão de pessoas. Foram quase 18 quilômetros de duplicação e restauração de vias, além da construção de 13 viadutos e uma ponte. A rodovia é usada para escoar a produção do agronegócio do estado de São Paulo até o porto de Paranaguá, no Paraná. Cerca de 81 mil veículos passam pelo trecho diariamente. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fala dos benefícios da obra para a logística do Brasil. Essa duplicação, essa travessia vai representar segurança, vai representar menor tempo de viagem, vai representar menor custo logístico. Nós temos um agro poderoso, nós temos indústrias, nós temos gente que trabalha e a infraestrutura precisa acompanhar o ritmo dessas pessoas que trabalham, o ritmo da indústria, o ritmo do agro. Durante a inauguração do trecho da rodovia, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as ações do governo durante a pandemia, principalmente na área econômica. Citou dados recentes que mostram a retomada da economia do país, entre eles um investimento estrangeiro, que em janeiro teve saldo positivo de 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Este é o melhor resultado do mês desde 2018, segundo o Banco Central. Para o presidente Jair Bolsonaro, a valorização da moeda brasileira é outro reflexo das ações do governo federal no enfrentamento à pandemia. Em números, falando em economia, o Brasil é um país que está na vanguarda do mundo. A nossa moeda foi a que mais valorizou no corrente ano. Nunca entrou tanto recurso externo do que em janeiro último em nosso Brasil. Empregos no ano passado foram quase 3 milhões de novos empregos. Outra medida mencionada pelo presidente Jair Bolsonaro foi a vacinação contra a Covid-19. O país já adquiriu mais de 660 milhões de doses de vacinas. Mais de 380 milhões de doses já foram aplicadas nos braços dos brasileiros. Com o avanço da vacinação, 155 milhões de pessoas já completaram o ciclo vacinal. As nossas ações na pandemia foram as melhores possíveis. Não deixamos de mandar recursos para governadores e prefeitos. Criamos programas para evitar o desemprego. Atendemos aos mais necessitados com auxílio emergencial. Quando se fala em vacinas, o governo federal comprou todas as vacinas aplicadas aqui no Brasil. Ao todo, as obras de reestruturação da rodovia contaram com investimento de 268 milhões e 500 mil reais. De acordo com o governo federal, a BR-153 deve se tornar um dos principais trajetos para o estado de São Paulo, oferecendo viagens interestaduais seguras e sem congestionamentos, além da redução do fluxo intenso de veículos para os moradores da região. Reportagem Eduardo Biagini.
E depois de São José do Rio Preto, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a capital paulista para inaugurar 2 reservatórios no córrego Ipiranga. As obras vão auxiliar no escoamento da água das chuvas e prevenir enchentes. Os reservatórios no córrego Ipiranga, na zona sul da cidade de São Paulo, fazem parte das obras de drenagem na capital paulista. Das 5 fases do projeto, 4 já foram concluídas e mais de 185 milhões de reais investidos pelo governo federal. Durante a inauguração nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a obra em forma de piscinão deve reduzir as enchentes que atingem mais de 500 mil famílias na região. Esta obra é preventiva, ajuda com outras obras feitas pelo prefeito aqui na capital, evita, obviamente, catástrofes, como nós tivemos há poucos dias lá em Petrópolis. Somente no ano passado, 24 obras de saneamento básico foram entregues pelo governo federal no estado de São Paulo, outras 137 em todo o país. Para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, são investimentos e melhorias para a população. Um governo que respeita a população brasileira. Um governo que leva em consideração os interesses do Estado. Além dos 2 reservatórios, também já foram entregues um canal de ligação e uma obra de extensão no córrego Cacareco, em São Paulo. Reportagem Pablo Mundim. Mais facilidade na hora de declarar o imposto de renda? A Receita Federal divulgou hoje as novidades deste ano, como a possibilidade de pagar ou receber a restituição via Pix. Este ano são esperadas 34 milhões de declarações. Está obrigado a declarar o imposto de renda quem teve rendimentos tributáveis acima dos R$ 28.559,70 em 2021. Este ano, a Receita elaborou um cronograma. No dia 3 de março, haverá liberação dos serviços de imposto de renda para quem já tem uma conta gov.br nos níveis ouro e prata. Em 7 de março, será disponibilizado o programa para download, já permitindo também a entrega da declaração. E no dia 15 de março, a novidade é que será liberada a declaração pré-preenchida em larga escala. A grande vantagem da declaração pré-preenchida é que ela oferece ao contribuinte menor chance de erro, como explica o auditor fiscal da Receita Federal, Juliano Neves. Quem usa a funcionalidade da declaração pré-preenchida tem menos chance de errar o preenchimento e cair na malha, o que leva, inclusive, à possibilidade de receber a restituição mais rapidamente. Outra novidade para este ano é que o contribuinte poderá pagar o imposto devido ou receber a restituição via Pix, como garante Juliano Neves. Traz mais agilidade e segurança nas transações com a Receita Federal, além de simplificar todo o procedimento de pagamento e restituição de impostos. Na prática, o cidadão não precisará mais sair de casa para pagar seu DARF ou qualquer outra integração. A expectativa da Receita Federal é receber 34 milhões de declarações e todo brasileiro pode fazer a declaração sem sair de casa com a integração de todas as plataformas por meio do site gov.br, como explica o Supervisor Nacional da Receita Federal, José Carlos da Fonseca. A declaração pré-preenchida vai estar para todos aqueles que possuem conta gov.br, nós vamos ver, e em todas as formas de preenchimento, tanto para aquele que prefere preencher usando o computador, como aquele que utiliza os dispositivos móveis. O prazo final para a entrega da declaração é o dia 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, serão disponibilizados 5 lotes de restituição entre o dia 31 de abril e o último em 30 de setembro. A prioridade de restituição já no primeiro lote é para idosos, pessoas com deficiência e professores. Reportagem Cleide Lopes. Momento Saúde. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o uso de um medicamento que pode evitar a infecção por Covid-19. O medicamento é indicado para pessoas alérgicas à vacina contra a doença ou com um sistema imunológico comprometido. Entre os chamados imunossuprimidos estão as pessoas que fizeram transplantes, que têm HIV ou que fazem tratamento contra o câncer. A aprovação é temporária para uso emergencial e em caráter experimental. O medicamento é indicado para pessoas dos
12 anos de idade ou mais, que pesam pelo menos 40 quilos e que não foram expostas ao vírus da Covid-19. A agência ressalta que o medicamento não substitui a vacinação. A Anvisa já aprovou outros 6 medicamentos para tratamento da Covid-19. Este é o primeiro com indicação de uso de forma preventiva a ser aprovado pela agência. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. Governo Federal. Pátria Amada, Brasil. Hoje, no Brasil visto de cima... Estamos sobre o Planalto, que se estende sobre o norte do Rio Grande do Sul. Entre cidades de pequeno e médio porte, surgem pastos e imensos campos cultivados. Um mosaico de cores e